Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Diz assim o texto: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? É uma pergunta que Tiago faz. Quem dentre vós se julga sábio e cheio de conhecimento? Ele fala: mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Olha, você que é sábio, você que é cheio de conhecimento, você que tem uma mente brilhante, mostre isso pelas ações, pelas obras, pelas coisas práticas. E essas obras dentro do seu viver, no seu procedimento. E ele coloca duas características: seja humilde e desenvolva essa sabedoria, baseado na palavra de Deus. Verso 14: mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Verso 15: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, é animal e demoníaca. Se a sabedoria, se o seu conhecimento produz orgulho, produz mentira, produz sentimentos de ambição, Tiago fala: olha, essa sabedoria não vem dos céus, isso é algo humano, terreno, carnal. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, ele descreve aqui 7 características: pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. A verdadeira sabedoria, ou aquela que vem de Deus para nós, ela vai estar resumindo-se, semeando paz. E essa paz, uma vez brotando, vai gerar o fruto da justiça. Capítulo 4, verso 1: de onde vêm as guerras, as discórdias que há entre vocês? Porque no meio da igreja há discórdia, há dissensão, há guerras, há disputas. É normal do ser humano essa disputa, seja por um pensamento, seja disputa por um espaço ou por qualquer outra realidade. Tiago pergunta: de onde vêm essas discórdias, isso que há no meio do corpo? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Essas disputas não são coisas prazerosas, não são questão de vaidade, para contentamento. Ele fala assim: vocês cobiçam e não conseguem nada, vocês matam e têm inveja, mas não conseguem obter, vocês brigam e fazem guerras, mas vocês não recebem nada do que vocês querem. Nada tens, no verso 2, porque não pedem de uma forma sucinta. E no verso 3 ele termina a ideia dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Queridos, a sabedoria traz a paz. Esse contexto, esse conceito, essa prática da sabedoria, ela vem para trazer paz para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E o saber deve se refletir no nosso viver. Quando nós somos providos de uma boa capacidade intelectual, de sabedoria, dentro desse contexto humano, intelecto, nós temos que reverter isso para o nosso viver. Nós temos que fazer com que o nosso saber, ele possa ser refletido nas nossas atitudes. Basicamente isso é a sabedoria. A ligação entre essas ideias aqui de Tiago capítulo 3, ela tem algo em comum, que é a inveja, que é o egoísmo, que é a arrogância. O que liga o verso 13 a 18 ao capítulo 4, de 1 a 3, é esse sentimento de inveja, de egoísmo e de arrogância. Ele vai listar a sabedoria terrena, ele vai colocar o que é a sabedoria divina e vai dizer: olha, a sabedoria terrena produz guerra, dissensão e a ausência de resposta nas nossas orações. Do 13 até o 18, ele descreve a atitude pecaminosa e coloca em contraste com a sabedoria que vem do alto. A atitude pecaminosa da sabedoria terrena. Essa atitude que muitas vezes gera conflitos e gera uma característica de ser humano que não convém
e não condiz com a palavra. O verso 1 a 3 do capítulo 4 descreve os efeitos dessa atitude. Os efeitos nocivos, que basicamente é guerra, contenda, homicídio e oração não respondida. E talvez aqui esteja, meus irmãos, a chave, porque muitas das nossas orações, elas não são atendidas. Porque são orações que nós fazemos em conflito, com o coração em conflito, com um conflito não resolvido. E Tiago é bem categórico e fala, olha, se você vive nesse conflito, que ele fala no verso 1 e no verso 2 do capítulo 4, se você vive esse conflito, a sua oração não vai ser atendida. A sua oração não vai ser respondida. A sua oração não vai ser considerada por Deus. O Augusto Cury, ele escreve assim: o sábio é aquele que tem coragem de identificar as suas loucuras, procurando superar essas loucuras. Não esconde a sua irracionalidade, mas trata dessa irracionalidade. E eu tentei fazer a minha definição de sabedoria. A sabedoria está mais para como eu vivo do que para o que eu sei. Biblicamente, o contexto, a ideia de sabedoria é relacionado como eu vivo. As minhas atitudes, as minhas ações, a minha conversa, o meu diálogo, o meu tratar com as pessoas, a minha forma de me relacionar, como eu vivo. E não está ligado com aquilo que eu sei. O que eu sei é uma questão de intelecto, é uma questão de inteligência, não de sabedoria dentro de um contexto bíblico. Diante disso, há pessoas que sabem muito, pessoas que conhecem muito, mas vivem pessimamente. Uma vida ruim dentro de casa, uma vida ruim no trabalho, uma vida ruim socialmente. Ela tem muita inteligência, o QI é 420, mas ela vive pessimamente. Amargurada, rancorosa, deprimida, isolada, não consegue viver. Já outros vivem uma vida plenamente satisfatória, comem costela, dão risada, faz uma piada, tem uma vida satisfatória, curte, aproveita aquilo que o Arlan estava falando da vida boa, usufrui das coisas da vida. Pessoas vivem dessa maneira satisfatória com pouca intelectualidade. Não conhece quase nada, analfabeto de pai e mãe, como se diz, mas vive uma vida tranquila, uma vida sábia, desfruta daquilo que Deus concede. Vamos analisar o texto, queridos, mais especificamente, capítulo 3, 13 ao 16. Ele pergunta: quem é sábio, mostre as obras através do procedimento, não se orgulhe, não mintam, não tenham inveja, não sejam ambiciosos, porque a sabedoria que produz isso, ela é terrena, mundana, animal, demoníaca. E aí ele coloca: se há inveja e sentimento de ambição, ali tem confusão e ali tem práticas nocivas. Há quem diga que o nobre candidato à presidência foi assassinado, não foi apenas um acidente. Será? E se isso aconteceu, o que gerou, o que motivou isso? É o que Tiago está dizendo, é essa rivalidade, é essa questão de ambição, de vaidade, de orgulho. Isso termina em tragédia, quase sempre. O sábio, aquele que se orgulha do seu conhecimento superior aos outros, ele é desafiado a mostrar a sua sabedoria pelas obras, pela sua atitude. E essas obras que é produzida por uma fé, e isso em humildade, em sinceridade, numa vida piedosa. Então, amados, se você se julga sábio, se nós nos julgamos sábios, nós temos que demonstrar essa sabedoria na nossa vida diária, no nosso viver prático, numa vida tranquila, saudável, proveitosa, com frutos, com humildade, com piedade. A sabedoria deve produzir as obras, e essas obras, ações que refletem a vontade de Deus. E ela deve ser caracterizada pela humildade. A marca do sábio é humildade. A marca do sábio é aquele que entende essa premissa de ser humilde. Normalmente, a pessoa que se julga mais sábia, ela sempre quer estar no pedestal.
O pastor é mais sábio que a igreja, então o pastor está 30 centímetros acima da igreja. Não, o professor ele é mais sábio que os alunos, então ele está numa tribuna. Então normalmente essa ideia de você ser mais inteligente, mais sábio, mais capaz, te torna soberbo e orgulhoso. Quando nós temos que demonstrar justamente o que Cristo fez, a humildade. Nós temos que ser tão capazes de nos humilhar e de descer um degrau onde nós estamos. Só pode se humilhar aquele que já subiu. Só pode descer esse degrau quem já subiu aqui em cima. Quem está ali embaixo não pode descer esse degrau. E a humildade na nossa vida é mais ou menos assim. A pessoa só pode ser humilde se ela já subiu alguns degraus na sua vida. Porque se ela está lá no térreo, ela nunca vai poder se humilhar, nunca vai poder descer, porque ela não subiu. Então só pode se humilhar, só pode ser humilde aquele que já teve alguma projeção na sua história. E Jesus é o exemplo de humildade. Tanto a sabedoria como a fé tem a ver com o modo com que nós vivemos, o modo com que nós pensamos, o modo como nós dizemos, como nós falamos, como nós agimos. Dessa maneira, a sabedoria é um modo de vida, a atitude e a conduta de uma pessoa piedosa, uma pessoa serva, uma pessoa crente. A sabedoria terrena produz exatamente o contrário daquilo que Deus quer de nós. A sabedoria terrena vai produzir orgulho, vai produzir soberba, vai produzir esses pensamentos de superioridade. A sabedoria divina vai produzir a humildade, vai produzir aquele sentimento piedoso. Aquela pessoa que se coloca à disposição, aquela pessoa que está pronta para dar e não só querendo receber. A sabedoria terrena gera inveja, gera ambição, porque produz, ou isso vai produzir confusão, práticas nocivas no meio do corpo de Cristo. Isso não é sabedoria inspirada por Deus. O que gera confusão, o que gera discórdia não é inspirado por Deus, não vem de Deus. Esta sabedoria, Tiago fala, é carnal e nada vai ajudar nossa vida espiritual. A partir do verso 17, queridos, até o verso 18, ou em apenas 2 versículos, Tiago descreve a sabedoria divina. E aqui ele coloca 7 qualidades, 7 adjetivos. Contrastando com a sabedoria terrena, a divina produz bons frutos, produz coisas boas, produz coisas agradáveis. Por quê? Porque essa sabedoria que vem do céu, que é divina, ela é, segundo Tiago, pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, imparcial e sem hipocrisia. Então ela nos ajuda, ela nos beneficia para que nós possamos viver o nosso viver cristão diário. E esses adjetivos descrevem essa sabedoria que faz, ou seja, a sua atuação é para nos moldar o nosso comportamento, moldar o nosso modo de ser. Ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, misericordiosa, imparcial, sem hipocrisia, porque ela quer tratar o nosso caráter. Ela quer nos moldar conforme os princípios da vontade de Deus. E quando nós nos submetemos a essa sabedoria, nós vamos chegar lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Abra a sua Bíblia lá, Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Tiago conversa com Paulo. No seu texto, Paulo, quando escreve sobre os frutos do Espírito, capítulo 5, verso 22 e 23, olha que semelhante com o que Tiago está dizendo. 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Tiago escreve, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, misericórdia, imparcial e sem hipocrisia. Há uma similaridade muito grande aqui na ideia de Paulo dos frutos do Espírito e na ideia de Tiago da sabedoria divina. Que nós podemos entender, irmãos, que a sabedoria divina é produzida pela presença do Espírito no nosso coração. Pureza, relacionada à responsabilidade moral, assim como a castidade virginal de uma jovem, de uma moça. A sabedoria divina inibe a produção de coisas más.
A sabedoria divina, ela é pura porque ela inibe a pecaminosidade, ou ela tenta nos livrar do pecado. Ela é pura porque ela quer nos aproximar mais de Deus e tirar de nós as coisas ruins, deixar em nós apenas o que é bom, o que é puro, o que é saudável, o que é agradável, o que é perfeito aos olhos de Deus. Ela é pacífica e moderada. A sabedoria produz a paz, e paz é um dos frutos do Espírito. Paz é aquilo que o Espírito vem trazer para os nossos corações: amor, alegria e paz. Quando eu vivo essa sabedoria que vem dos céus, eu vou ter uma vida pacífica, eu vou ter paz com as pessoas que estão ao meu redor. Logo, a sabedoria, ela é pacífica, pois ela é também moderada, bondosa, submissa. Com este estilo de vida, nós seremos semelhantes a Cristo. Cristo não veio para trazer confusão, Ele não veio para fazer dissensões, Jesus não veio para fazer motim. Embora que em alguns momentos Ele precisou fazer isso, mas o propósito de Cristo foi trazer paz ao coração das pessoas. Em algumas situações Ele fala: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Mas a ideia central do propósito de Cristo é pacificar a nossa vida e o nosso coração. E nós temos que viver isso, buscar essa paz. Ela é tratável. Os falsos sábios são criticados, pois geram brigas, discussões por sua posição irredutível. Quando nós firmamos o pé numa posição, numa opinião, num pensamento, e nós não voltamos ou nós não reconsideramos, isso vai gerar confusão. Uma pessoa tratável é uma pessoa pacífica nas discussões de ideias. Nós podemos, irmãos, discutir ideias, nós podemos discordar de ideias de uma forma pacífica, tranquila, sem sair no tapa, sem se agredir, sem se esbofetear. Nós temos que ter o entendimento de que se nós somos pessoas tratáveis, eu posso discordar da ideia do irmão, eu posso discordar do ponto de vista dele. Ele pode ser a favor do casamento gay, eu sou contra, a gente discute isso de uma maneira tranquila. Ele pode ser a favor da legalização da maconha, eu sou contra, a gente pode discutir isso de uma forma madura. Ele pode ser a favor de perder a salvação, eu sou contra perder a salvação, mas a gente discute isso, a gente conversa com isso, a gente aprende, e a gente pode sair da igreja abraçados, tranquilos, porque o embate de ideias não altera o nosso relacionamento entre pessoas. Por quê? Nós somos tratáveis, nós somos pessoas maduras. Os sábios daquele contexto, daquela época, Tiago, olha, os sábios desse contexto, eles saíam no tapa, eles saíam na briga, eles iam logo para o vamos ver. Eles não conseguiam discutir essas coisas de uma forma madura. Misericordiosa e frutífera. O amor ao próximo, evidenciado em ações, ou seja, em atos de misericórdia, produzem frutos da verdadeira sabedoria e da verdadeira fé. Aquilo que vem de Deus vai ser misericordioso. E essa misericórdia vai gerar frutos, atitudes, ações em favor das outras pessoas. E ele termina dizendo: imparcial e sem hipocrisia, não demonstra preconceito. Imparcialidade é não ser preconceituoso, é genuíno. Hipócrita é aquela pessoa que não é genuína. Diante de uma pessoa tem uma atitude, diante da outra tem outra atitude. Hipocrisia vem da palavra, vem daquele contexto de teatro, de peça, de encenação, onde a pessoa se veste de um personagem, mas ela não é aquele personagem, ela é uma pessoa que está representando um papel. Isso é hipocrisia. Quando nós representamos um papel que de fato não é o que eu sou, nós estamos sendo hipócritas. Se nós viemos para a igreja representando um papel de cristão, nós estamos sendo hipócritas. E a Bíblia diz que a sabedoria que desce do alto, ela é sem hipocrisia, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é transparente. Diante do jeitinho brasileiro, nós devemos produzir esses valores, não ser imparcial e não ser hipócrita. Sobretudo, meus irmãos, a sabedoria que vem de Deus tem uma natureza pacífica, capaz de acabar com as amargas disputas dentro da igreja. Graças a Deus que nós estamos vivendo tempos de paz, tempos sem disputas como igreja, mas como associação, como denominação, nós estamos vivendo uma grande crise
no nosso meio batista aqui do oeste do Paraná. A nossa associação ela está no meio de uma grande disputa entre dois pensamentos. E talvez essa disputa que está acontecendo é fruto disso que Tiago está dizendo. Se reflete nessas atitudes que nós muitas vezes cometemos. Ele termina dizendo o resultado, lá no capítulo 4. O capítulo 4 está emendado na ideia do capítulo 3, porque ele é o resultado da sabedoria terrena. E que resultado é esse? É o que nós lemos no capítulo 4 de Tiago, do verso 1 até o verso 3. Ele vai dizer que o resultado da sabedoria terrena se dá quando nós abandonamos a sabedoria divina. Quando nós abandonamos esse conceito, nós vamos produzir prazeres que geram brigas e não acrescentam nada no curso da nossa vida. Isso dentro do nosso casamento, isso dentro da nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Quando nós abandonamos o pensamento de Deus, vamos produzir os nossos prazeres e vamos satisfazer esses prazeres, essas nossas vaidades, nós vamos ter discussões, nós vamos ter embates. E talvez é por causa disso que o marido briga com a mulher, a mulher briga com o marido, o pai briga com o filho, o irmão briga com o irmão, porque nós não estamos buscando a sabedoria divina. Nós estamos tão cheios das nossas coisas, dos nossos interesses, que a gente acaba brigando por coisas que não são tão importantes assim para chegar a esse ponto. Tem uma frase que fala assim, um comentário: pessoas que se vangloriam de uma religião cristã, e essa religião cristã entende-se amor, alegria, paz, temperança diante dos homens. Pessoas que se dizem religiosas ou que se dizem cristãs, brigam com uma disposição rancorosa, demonstrando um ódio amargo a ponto de tudo isso, essa briga, esse ódio, esse rancor, ser o seu critério de fé. As pessoas brigam pela fé, as pessoas vão para o tapa pela fé, as pessoas se insultam pela fé. Será que é isso? Será que essa é a verdadeira religião, a verdadeira sabedoria? O desejo impróprio é responsável pelas discussões e pelos conflitos que são prejudiciais à igreja. Os nossos desejos, as nossas vaidades. Perguntaram para mim hoje de manhã no WhatsApp: tudo que fazemos na igreja é cristão? No grupo dos jovens. Não. Eu respondi: tudo que nós fazemos na igreja não é cristão. Por quê? Porque muitas coisas que nós fazemos é vaidade, é orgulho, é soberba. Isso não é cristão, isso é do homem, isso é carnal. Mas nós fazemos porque nós somos seres humanos. Então o que é ser cristão? É fazer aquilo que Cristo faria. Ser cristão é agir com a mente de Cristo. Concluir naquela discussão dos jovens dentro do grupo: o que é entender o mundo com uma mentalidade cristã a partir do culto de ontem à noite, né? Romanos capítulo 12, de 1 a 2. O que é agir de uma forma cristã? É agir com a mente de Cristo. O que Cristo faria diante dessa situação? Essa é a maneira cristã que nós temos que buscar agir. Os desejos frustrados conduzem à violência, à frustração. É resultado de uma falha em orar de modo apropriado. Ou seja, quando a oração é egoísta, Deus não responde. Quando a oração é egoísta, Deus não dá aquilo que nós pedimos. As pessoas cobiçam e não conseguem obter. Então o que elas fazem, diz Tiago? Elas matam para obter aquilo. Elas têm ambição e não conseguem aquilo que elas querem. Então elas brigam e fazem guerra para conseguir aquilo que elas tanto desejam. Isso se reflete no nosso relacionamento cristão também. Concluindo, diante da diferença entre a sabedoria divina e a sabedoria terrena, e sabendo os resultados da sabedoria terrena, o Senhor nos leva então, irmãos, a uma escolha. Que tipo de sabedoria eu vou buscar para a minha vida? A terrena ou a divina? A sabedoria que gera guerra, dissensão, discórdia, ou aquela sabedoria que é pacífica, que é tratável, que é amorosa? Que tipo de sabedoria eu vou escolher para o meu viver cristão? Se mesmo sabendo, escolhemos ser sábios conforme o padrão deste mundo, vamos colher os frutos podres.
e deles nós não vamos poder nos alimentar, nós não vamos poder usufruir isso que nós escolhemos. Resta-nos então fazer o que? Buscar aquela sabedoria que vem do alto, conforme Tiago nos fala, procedente do trono da graça, para que por meio dela nós possamos viver da maneira que o Senhor espera que nós vivamos. Faça hoje, amado, a sua escolha pela sabedoria que vem do alto, escolha uma vida cristã piedosa, que gera paz, que gera esses 7 frutos aqui que Tiago nos apresenta. Não aquela sabedoria que é contenciosa, que ela é maligna, que ela é terrena, que ela é sem nenhum proveito para as nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.